Vamos conversar agora com o Luiz Pedro, analista-chefe de criptoativos da Nord Research. Seja muito bem-vindo ao nosso Crypto News. Um Crypto News em ritmo fúnebre aqui. Se tivesse trilha sonora, ia ser bem triste a trilha sonora desse nosso programa, Luiz. Fala, Gabriel. Cara, sempre um prazer estar aqui com você, com o pessoal da BMC. E, pô, um prazer ainda maior estar aqui nesse dia tão importante, né, para o mercado de cripto, para nós investidores, né? Acho que algumas lições podem ser tiradas e acho que é bom a gente endereçar elas com esse cenário que a gente está vendo de caos no mercado de ontem para hoje, né? Perfeito. Ontem a gente já viu uma queda brusca nos criptoativos, até estabilizando um pouco ali no final do dia. Muitas pessoas falando que talvez o pior já teria passado dessa grande crise, mas hoje a gente vê o Bitcoin rompendo novamente, ganhando uma nova mínima. O que a gente pode esperar? Realmente a gente já passou pelo pior, essas duas grandes quedas que a gente teve hoje são um sinal até que esperançoso, ou realmente aqui as esperanças ficaram de lado, o mercado está um caos, a gente não tem como prever o que vai acontecer e quais os eventos que a gente espera, porque ninguém espera, não, a Binance vai comprar, vai resolver o mercado, não, a Binance não vai comprar, vai resolver o mercado, não, a FTX amanhã vai descobrir que realmente a crise não era tão profunda. O que a gente pode esperar? Qual é a sua avaliação sobre o momento e essa posteridade da crise? Antes de eu dar minha resposta, eu tenho que falar, não se desesperem, né? Acho que é o principal, que a resposta não é tão positiva. Cara, eu acho que o pior ainda não foi, né? A gente está num momento de incerteza acerca de algo que parece ser muito ruim e pode ser pior do que parece. Essa crise de insolvência, essa má gestão, terrível gestão da Alameda Research junto com a FTX, né? A Alameda, braço de investimento da FTX, que ambas têm o mesmo dono, né? O Sam. Cara, parece ser muito pior do que a superfície mostra, né? A crise de alavancagem ali dentro da Alameda, que vale ressaltar, né? Até curioso, teve um papel fundamental em salvar, de certa forma, o mercado daquela crise de alavancagem do começo do ano, quando a gente viu o Luna quebrando, viu o TUSD indo a zero, viu o Celsius muito próximo de uma falência, BlockFi no mesmo caminho. A Alameda teve um papel fundamental em recomprar boa parte desses ativos, em ajudar nesse cenário caótico, e agora ela é o protagonista de uma nova crise que parece ser pior do que a anterior, né? Por se falar de um fundo muito grande com a segunda maior exchange do mundo, numa crise de insolvência terrível, como falei, por uma péssima gestão, que a gente ainda não sabe como vai ser resolvida, né? Que a gente tem dois problemas muito grandes, né? Acho que o primeiro é a FTX, com uma dívida enorme aí com seus clientes, por ter feito o que não deveria ter feito com o saldo dos clientes, em primeiro lugar, né? E tendo a Binance aí como o salvador da pátria, podendo comprar, né? Então foi emitida uma intenção de compra. O CZ, junto com a equipe dele da Binance, vai fazer o due diligence da empresa, né? Da FTX, ver se quer comprar ou não. Então ele tem um passe livre para falar que não quer comprar, e esse cenário por si só seria muito ruim para o mercado de cripto. Então, por que seria ruim, né? A FTX teria que vender boa parte dos seus ativos líquidos para poder pagar suas dívidas com os clientes, e isso culminaria em um mar de sangue no mercado de vendas de ativos, né, a mercado. Então seria, sim, um ponto preocupante para o preço. E ainda no outro cenário em que a Binance realmente compre a FTX, arque com as dívidas, comprando a um valor ultra descontado aí, né, que foi a proposta do CZ, já está praticamente aceita, né, pelo SEM, pela equipe da FTX. Ainda tem a questão da Alameda Research, né, que é um braço separado da FTX, que o CZ pode querer ou não querer comprar, e no caso que ele não compre, vai ser o fundo vai se mostrar insolvente, vai ter que vender ativos a mercado também, gerando também uma onda de liquidação muito forte em DeFi, enfim. O cenário não é tão bonito, né? Acho que não tem da onde a FTX arrumar uma salvação
a não ser a Binance, e assim, a gente está num momento de torcida, né? E assim, acho que a responsabilidade nossa como analista de cripto, como propagadores de informação acerca do mercado para investidores como vocês da BMC, é de trazer o cenário real, né? Assim, tão duro que quanto ele é, sem massagear muito, sem passar pano, né? E trazer a informação. Acho que a melhor forma de você estar posicionado em cripto agora é com muito pouco dinheiro, né? Então, 1%, 2%, no máximo 5% do seu portfólio, como a gente sempre fala, para não ter uma super exposição em cripto. E, cara, assistir, colher com parcimônia essas oportunidades de preços baixos, enquanto isso se define, enquanto a gente consegue ver de fato o que realmente está acontecendo com a FTX e com a Alameda. Perfeito. A gente chegou a trocar mensagem ontem, eu estava conversando com algumas das fontes que normalmente nos atendem aqui na BMC News. E até o Luiz Pedro, já que ele caiu aqui, eu vou até dar uma prévia do que aconteceu. Ontem eu acabei conversando com muitos dos analistas e realmente a questão que mais preocupa é o que acontecerá com a Alameda. O que acontecerá com a Alameda a partir deste momento? A FTX está encaminhada esse deal com a Binance, mas a Alameda ainda não entrou na conversa. É um fundo muito intenso no mercado, que teve bastante atuação, como o Luiz Pedro acabou de mencionar no começo aqui no nosso mercado do ano, que teve várias crises envolvendo alguns projetos, por conta, claro, daquela quebradeira do começo do ano, que deu início, claro, a esse nosso bear market de criptoativos, e ainda não está muito certo o que vai acontecer com esse ativo, o que vai acontecer com a Alameda, e realmente, se tiver problemas de insolvência, terá que vender esses ativos a preço de mercado, e aí vai dar aquele banho de sangue no mercado novamente. A gente está vendo aqui os ativos caírem bastante durante esses 2 dias. Esse movimento pode se repetir, claro, com a necessidade da Alameda ter que vender os seus ativos para pagar os cotistas, para pagar os seus clientes. A gente sabe que esse mercado é um mercado muito incipiente e geram esses grandes riscos para os investidores, e é o que a gente sempre alerta aqui para todo mundo que nos assiste. A gente fala sobre a tecnologia, falamos sobre os projetos, falamos sobre os ativos e damos o disclaimer falando que é um investimento de alto risco, um mercado muito incipiente e que a gente ainda não entende as dinâmicas que atuam sobre ele, se é ditado pela economia norte-americana ou se não é, se é ditado pelos grandes players dos criptoativos, como são as corretoras centralizadas, ou se não é, a gente vai entendendo ainda ao longo do tempo. Luiz Pedro, o que muito se especulou recentemente, eu gostaria até de estender essa pergunta para ti, é o seguinte: falando que o CZ teria premeditado essa situação, vendido seus ativos rapidamente, posteriormente anunciado ao mercado que estava se desfazendo dos tokens de FTT. Isso importa, não importa? O mercado vai cair de qualquer jeito, a situação parece que não envolve exatamente ele. Foi um golpe ali para acertar a rival. Como que se avalia esse envolvimento da Binance nessa crise que nós vivemos hoje? Bom, primeiro, desculpa aí, a internet deu uma fraquejada, caiu aqui junto com o mercado, mas já voltamos. Cara, assim, acho que é interessante a gente enxergar de onde que veio isso, né? Veio de um report da CoinDesk que mostrou os saldos ali da Alameda Research, né? Mostrando que eles tinham mais dívida do que ativos sobre custódia, né? Então, estavam muito sobrecolateralizados e muito em FTT, né, que é o token da FTX. Então, assim, foi feito de uma forma muito artificial, né? Você cria token para gerar liquidez e conseguir se alavancar, né? Então, era um risco muito grande ali, que, enxergando isso, né, vale falar que a Binance foi investidora de seed rounds ali da FTX, né? Ajudou na fundação da FTX, e tinha ou grande quantidade de FTT ali. A parte da Binance na sociedade já havia sido vendida ano passado, e agora veio com esse cenário exposto por esse estudo da CoinDesk. O CZ veio a público e falou: vou vender meus FTTs, tem 2 bilhões aqui de dólares em FTT,
vou vender e vamos ver o que acontece, porque isso não pode ser feito dentro do mercado, né? Essa má gestão com saldos e com tokens próprios, né? Então, ele se aproveitou da fragilidade e explorou até onde deu, né? Que foi até realmente gerar uma crise de liquidez na FTX, sua maior concorrente, segunda maior corretora do mercado de criptoativos, que teve que travar saque, né? Por causa da fuga de ativos que estava tendo ali, que chegou num ponto que a FTX não conseguiria pagar aqueles saques que estavam sendo pedidos pelos seus usuários. Né? Então, assim, uma situação calamitosa para a FTX. Acho que o efeito é maior, muito mais importante do que a causa, mas a causa não pode ser ignorada também. Né? Então, entender de onde vem toda essa história é muito importante para a gente também saber do que nos precavermos. Né? Acho que a melhor forma de se precaver desse tipo de situação, de ter seus saldos travados em exchanges, é seguir o mandamento 1 do mercado de criptoativos, né? Que é não deixar seus saldos em corretoras, manter ele em wallets próprias, você mesmo custodiando, que aí nada disso te afeta a não ser pelo preço, né? Melhor você ver um ativo caindo por drives pontuais do que ter eles perdidos ou presos ali de forma a não conseguir tê-los em sua posse, né? Então, o Not Your Keys, Not Your Coins nunca foi tão importante da gente ter em mente, né? Então, se você investe no mercado de criptoativos, se você tem criptoativos em algum exchange, acho que a melhor solução para você ficar tranquilo com tudo isso enfim, acalmar e esperar o mercado se acalmar também, ditar sua direção e não ter saldos presos em exchanges, né? Agora, muitas exchanges estão fazendo agora um movimento de mostrar que tem saldos ali líquidos, né? E que não são envolvidos em nenhum tipo de operação financeira, então o saldo dos seus clientes estão ali salvos, né, em carteiras próprias. Isso é muito importante também, mas acho que a melhor forma de se precaver de qualquer imprevisto em um exchange é você não tendo saldos lá, né? Usa exchange como apenas um ponto de compra, né? É o que eu sempre brinco, né? Você não vai na Casas Bahia, compra uma geladeira e deixa a geladeira lá, né? Você traz ela para sua casa. E com cripto tem que ser da mesma forma, né? Você usa a exchange só para comprar ali seus criptos e trazer para sua custódia própria, que a gente entende que é mais complexo de fazer, que traz maior responsabilidade, mas sabendo fazer traz muito mais segurança. Perfeito. Quais seriam umas soluções para a gente não ver esse movimento se repetindo? A gente fala muito sobre o mercado, faz essa comparação com o mercado tradicional. A gente tem os órgãos autorreguladores aqui do mercado tradicional, que são uma colaboração dos entes de mercado. Você acredita que possa ser uma grande alternativa a esse mercado alternativo, já que a gente ainda vê uma regulação estatal dos estados especificamente, ainda muito lenta, ainda caminhando a passos muito, muito pequenininhos. Como que você enxerga esse movimento? O que a gente tem que fazer a partir deste momento? O que a comunidade cripto tem que corrigir a partir desse momento para evitar essas novas crises? A gente também lembra que há muitas empresas que fazem auditoria dos projetos de cripto, fazem auditoria das companhias. Você acha que essas empresas elas fizeram um bom serviço até o momento? A gente tem uma clareza, a clareza que deveria desses projetos de cripto, não só dos projetos de blockchain, mas também das companhias que hoje prestam serviço para esse mercado? Cara, eu acho que você tocou num ponto muito importante, Gabriel, que é a regulamentação. Se tem uma regulamentação clara para como você deve operar como exchange ou como provedor de serviço ligado à cripto, é muito importante, né? Uma regulamentação que exigisse uma transparência quanto aos saldos e quanto à custódia dos ativos, como ela é feita, seria muito importante. Mas o problema é que hoje a gente tem muito pouco auditor capacitado para fazer esse tipo de verificação, né? Mas tendo uma transparência maior sendo exigida por lei, por questão de regulamentação do mercado de cripto, globalmente falando, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países, terem uma diretriz mais clara para como que um exchange deve atuar e o que ela deve fazer, o que ela pode e o que ela não pode fazer, pode ser um passo muito importante para a gente evitar esses problemas, né? Como, cara, é a mesma história que aconteceu com a Celsius, né? Aquela plataforma de empréstimo centralizada que
grande parte dos saldos dos clientes estavam em outros empréstimos, que estavam em outros empréstimos com outras empresas, e que viravam uma espiral ali, um círculo de empréstimos entre si, onde dava quase uma soma zero nas dívidas e só o usuário da plataforma que emprestava os saldos que estava em risco no final das contas, né? Então, ter isso acontecendo é muito fruto de uma falta de regulamentação, né? A gente brinca que em cripto, todo mundo que chega para empreender chega fazendo o que quer até alguém falar que não pode, né? Então, isso é uma mentalidade muito errada para um setor tão promissor, né? Que tem tanta usabilidade, tanta coisa legal para crescer, ver os mesmos erros se repetindo, as mesmas falhas do passado se repetindo, às vezes até por quem salvou das outras falhas, né, que é o caso da Alameda e da FTX, cara, de certa forma frustrante para quem acompanha o mercado e que espera que ele cresça e encontre o seu potencial de fato, né? Então, questão assim, tem muita gente em cripto que é contra a regulamentação, eu sempre fui totalmente a favor desde que venha para ser pró-mercado, né, para proteger o investidor e dar uma base ali para como um framework, né, de como agir de fato dentro do mercado cripto. Acho que isso é fundamental para a evolução do mercado e cada vez mais se torna latente essa necessidade, né? Perfeito, Luiz. Eu até gostaria de puxar um assunto aqui. A gente falava um pouco anteriormente, quando eu estava mostrando os ativos, aqui a variação diária, sobre as DEX, as exchanges descentralizadas. Nós sabemos que a maior parte do volume negociado não está nesses protocolos, está, claro, nas exchanges centralizadas, nos protocolos que estão centralizados nas empresas realmente que prestam esses serviços, como a Binance e a FTX, as duas maiores do mundo. Como que a extinção no hipotético cenário aqui da FTX, a falência realmente, ela vai ter que liquidar os seus ativos, vai dar ruim no mercado. Como que isso pode impactar a facilidade ou não de negociar criptoativos? As outras plataformas, elas têm capacidade de absorver essa demanda? E as exchanges descentralizadas pode ser um bom gatilho para que o investidor passe a utilizar esses protocolos para negociar os seus criptoativos? Ou elas ainda não têm estrutura suficiente para receber esse número de transações? Eu acredito que tem estrutura suficiente para receber esse nível de transação, sim. Tem diversas DEX muito boas no mercado, em boas plataformas, mas eu acho que o principal ponto aqui é a experiência do usuário ainda, né? A experiência do usuário nessas exchanges centralizadas, nos meios descentralizados, de forma geral, de você comprar criptoativos, adquirir criptoativos ou tradear, ainda é muito ruim, né? As exchanges centralizadas, elas ainda ganham pela facilidade do on-ramp, né, que a gente chama, que é você transformar moeda fiduciária, real, dólar, euro, qualquer uma das moedas tradicionais em cripto, né? Então, isso ainda é uma frente que precisa ser melhorada nas exchanges descentralizadas, né? Então, como seria feito isso? Como que é feita a custódia, a conversão de moeda fiduciária para cripto dentro da blockchain é uma outra questão que precisa ser endereçada pelos desenvolvedores dessas exchanges centralizadas. Hoje já tem meios de se comprar Ethereum direto da MetaMask, da MetaMask, né, que é a principal carteira da rede da Ethereum, com Pix, né, por uma startup brasileira que faz essa integração também bem interessante. Então, assim, os caminhos estão se desenvolvendo, né? O mercado de cripto ainda é muito pequeno e assim, a parte de experiência do usuário ainda afeta muito nessa adoção mais massiva de exchanges centralizadas. E acho que a parte do on-ramp é o principal desafio ainda, né? Para popularizar essas soluções. Então, assim, eu vejo como o potencial alternativo que tende a ser mais adotada no futuro, mas hoje ainda é muito pequena a adoção justamente por esses pontos. Maravilha, esse foi Luiz Pedro, analista-chefe de criptoativos da Node Research. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Crypto News. Muito obrigado pela participação nesse dia que deve estar corrido pra caramba, mas a gente tem que explicar aqui o que está acontecendo com o mercado, tranquilizar ou não os investidores que estão em casa e trazer essa clareza nas informações sobre o mercado de cripto. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente nesses dias assim, para tentar trazer uma calma, pelo menos uma forma de agir ideal para o mercado nesse momento. Um abraço.